Ele honrava o seu sogro de uma forma maravilhosa. Comprava terno para o seu pastor, para o seu sogro, comprava sapato, comprava roupa, carregava ele no carro dele. Ele ganhava mais do que eu, 5 vezes mais. Ele tinha vida tranquila, mas às vezes ele segurava as coisas e eu tinha mais conforto. Levei ele até para a Disney, lá nos Estados Unidos, pelo prazer de servir meu pastor. Muita gente chegava e dizia para mim assim: pastor Silas, que é isso, irmão? O potencial que você tem. Vocês chegaram a ver o sogro dele, era sempre caladinho, cabisbaixo, não falava nada, parecia que era todo apagado. Então chegava e dizia: pastor Silas, rompe isso daí, rapaz, abre o ministério para você, você tem um potencial. Ele: não, eu quero honrar o meu pastor até o tempo de Deus na minha vida. Foi pouco tempo, Deus levou ele, irmão, entregou tudo para ele. Ele ainda brincou, falou: muitas vezes eu pedi ao meu pastor, meu sogro, dinheiro para gastar. Faz, compra um carro melhor, compra isso, tem esse prazer mais. Não vou fazer isso. Aí ele voltava e dizia: não, o senhor tem razão, guarda tudo, que eu vou ser um dos gastadores da esperança. E isso aconteceu, irmão, não desejava, mas isso aconteceu. Pouco tempo depois Deus leva o meu sogro, e estou aqui estudando hoje no ministério da igreja dele, do Bom Retiro, e hoje está uma amplidão. O ministério pastor também esperou o tempo de Deus. Então Davi era um homem que tinha certeza, irmão. Ele enxergava o invisível, como o pai Abraão enxergou o invisível ao sair da terra de Ur, enfrentar as agruras do deserto, porque ele esperava, ele sabia que a promessa de Deus era verdadeira, ele sabia em quem tinha crido, conhecia a voz de quem lhe falou. Então ele está naquele campo de perseguição. Imagina, irmãos, ele não podia mais estar na casa do pai Jessé com seus irmãos, nada. O homem que batalhou as guerras de Israel, que venceu, que trouxe vitórias e vitórias para Israel, agora perseguido. E esse belo dia ele está lá na caverna. Então chega o exército de Saul por ali, e o Saul vê aquela caverna e entra a cobrir os pés. Os irmãos podem imaginar o que é essa expressão, cobrir os pés? Os irmãos podem imaginar? Foi fazer as necessidades fisiológicas dele. É isso, não foi dormir não, estava dormindo não. Em Deuteronômio tem uma passagem que Deus regula por Moisés, que quando eles acampassem no lugar, tivesse um lugar para eles cobrir os pés, e conduzisse uma pá para depois cobrir a nojeira, a sujeira que saía do homem. Dizia assim: porque Deus é santo, para que ele não veja coisa feia em ti quando passar pelo arraial. Então, irmãos, o Saul estava lá dessa forma. Ele então tira o manto e deixa o manto um lado. O manto é um roupão envolto assim, e tem a túnica por baixo, que é uma vestimenta colante no corpo. Ele tira o manto e entra, né, despercebido, e ali está Davi e os seus companheiros. O Davi, quando vê aquela cena, os companheiros dele: agora chegou o momento que Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Mata-o. Não ia custar nada, apenas um homem, não tinha que lutar com mais ninguém. O exército estava para lá, não sabia de nada, irmão. Ele ia ficar morto lá, tranquilinho. O Davi foi lá, apenas cortou o manto, a orla do manto de Saul. Daí depreende-se que ele não estava dormindo, nem tampouco vestido com o manto, porque senão ele daria conhecimento disso. Aí ele vai, pega o manto e se enrola. E quando vai saindo, então os homens dizem: mata, vinga o teu inimigo. O Davi então volta e diz para eles: eu estou muito arrependido do que eu fiz. Longe de eu lançar a minha mão contra o ungido do Senhor. Irmãos, muita gente hoje fica considerando assim: no tempo da lei tudo era dente por dente, olho por olho. Esse homem estava habitando no tempo da lei, irmãos, com uma sensatez tão grande, com um senso de amor, de piedade, de perdão, estava na mão de Davi. Então Davi disse: longe de eu lançar a minha mão contra o ungido do Senhor. E quando então Saul vai distanciando, Davi vai
segue os seus passos e grita: ó Rei, meu Senhor. Você pode te dar conta de que hoje Deus colocou a sua vida nas minhas mãos, porém eu te poupei, porque disse: eu não lançarei a mão contra o ungido do Senhor. Meu pai, por que fizeste isso? Porque dás ouvido aos teus homens que dizem que eu busco o teu mal. Vê aí, se eu buscasse o teu mal, você estaria morto nesse momento. Então, irmãos, o Saul: é a tua voz mesma, meu filho Davi? E diz o texto sagrado aqui, no versículo 16: então Saul alçou a sua voz e chorou. Diante deste versículo, irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O perseguidor, ele não enxerga as belezas de Deus. Não enxerga. Ele vai até a última instância perseguindo. Mas quando a coisa pesa, ele entra debaixo da mesa, ele chora. O covarde chora. Eu vejo aqui a figura do próprio Satanás. Satanás chora. Você não já viu o diabo chorar? Você já viu? O diabo chorou perto, junto conosco um dia, dessa luta que eu estava contando para os irmãos. Olha, irmão, eu segurei muito para não chorar com ele. Inspirou um sentimento tão grande em nós, que nós seguramos, porque sabia que o choro dele era falso. Mas ele inspira um sentimento tão grande, explicar, você chora no diabo. Sabe por quê? Nós estávamos lá orando para uma pessoa, uma moça que estava possessa, eram 3, e estava acontecendo um batismo no interior da igreja. Então alguém chegou e falou assim: 25 almas desceram as águas hoje, aleluia. Ele chorou, o diabo chorou naquele momento. Será que tinha arrependimento no coração do diabo? Será que tinha? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Só que depois que ele chorou um pouco, ele levantou o tupete e disse assim: eu vou derrubar todos, vai ficar nenhum dentro da igreja. Vou fazer me namorar na televisão, eu vou fazer beber, eu vou fazer fumar, vou chamar alguém para as drogas. E passado um tempo, irmão, eu fui enumerar, eu não lembro se ficou ninguém naquele batismo, não, caiu tudo. Então o diabo tem essa artimanha. Saul então chora, irmãos, chora. É capaz que o Davi chorou com ele, os homens de Davi choraram, mas era empedernido, era duro de coração, e até a última instância praticando o mal, irmãos. Agora Davi não, Davi representava o reino da humildade. Até parece o reino de Cristo, irmãos. Homem perdoador, homem temperante, homem amoroso, que até no dia mesmo em que eu sou pior algoz, que era Saul, morre nas montanhas de Gilboa, ele chora e planteou, amaldiçoou a montanha de Gilboa, por causa da que tombou os valentes de Israel. Ali está a representação do reino de Cristo. Meus irmãos, diante desta palavra, eu quero aqui deixar uma mensagem para esta igreja. Quem sabe tem alguém aqui injustiçado, perseguido, de repente passando pelo deserto, dentro da caverna, se escondendo. Davi chegou a falar para Saul: meu rei, a quem buscas? A quem tu buscas? Um cão morto, uma pulga como eu. Tu deixas o reino, o palácio real, para vir para o deserto me buscar. Vê se podes entender que não tem uma maldade na minha mão contra ti. Se tivesse, eu tinha tirado a tua vida agora. Aí o Saul volta para casa, e o Davi vai para onde, irmão? Vai para a caverna, vai para o lugar forte, nas montanhas, no deserto, esperar o tempo de Deus. Mas quando chegou o tempo de Deus para Davi, meus irmãos, chegou para valer, e ninguém pôde interromper o plano de Deus na vida de Davi. E quando eu falo de Davi, meus irmãos, eu que estive lá em Israel até hoje, é o vulto mais nobre para a nação de Israel, é a pessoa de Davi.
Até o túmulo de Davi é o mais suntuoso da nação de Israel. Até a bandeira de Israel, irmãos, é a estrela de Davi de 5 pontas. É o vulto mais nobre, jamais esquecido. Jamais esquecido. Então, nesta noite, irmão, que esta palavra sirva para alguém que está perseguido, que está injuriado. Não tenha pressa, não faça justiça com a tua mão. Espere o tempo de Deus. Como nós já ouvimos aqui repetidas vezes, operando o Senhor, quem me impedirá? No momento certo, Deus aparecerá. Está sofrendo, tua família está sofrendo, tua igreja está sofrendo, está passando por dificuldade, a igreja nesta cidade está passando dificuldade. Espere em Deus, Ele é o dono dela. Na hora certa, o braço valoroso de Deus operará. Israel, irmãos, estava para se ver livre da tribulação, da opressão, mas quanto mais chegou o tempo da libertação, mais pesou para Israel. Como sofreu Israel, irmão? Os filhos eram proibidos de viver, até que Deus faz escapar o menino Moisés, aquilo debaixo de uma repressão tremenda. Quando Moisés, já varão, que ele entende que era da nação hebreia, e vai então visitar os seus irmãos, e ali vê 2 irmãos litigando, irmãos, ele corrige os seus irmãos. Quem é que te constituiu juiz sobre nós? Queres fazer conosco como fizeste com o egípcio no dia de ontem? Porque o Moisés vingou o traje de um israelita, matando o egípcio, enterrando na areia. Irmãos, aí o sofrimento virou para a pessoa de Moisés. Ele teve que subir dali para Midian e ficou 40 anos. Um homem que era para ser o sucessor de Faraó no Egito, o maior reino da época, a maior civilização da época, ele vai pastorear ovelhas, irmãos, no lugar mais triste do mundo. Eu conheço o Sinai tem 5 quilômetros de montanha para subir. Eu consegui chegar lá na frente de todo o meu grupo. Eu tenho um certo preparo. Hoje eu não tenho também, né? Isso é quando eu estava velho. Eu tinha 50 anos, eu subi e cheguei em primeiro lá do que todo o meu grupo, né? Hoje, já tem muitos anos, eu não faria isso. Mas fiquei considerando que lugar que Moisés esteve. Num deserto, uma sequidão, apacentando ovelha, mas lá Deus aparece para Moisés. Lá é tão deserto, irmãos, que lá tem a montanha chamada Montanha de Moisés, e tem uma caverna, um único local, um raio mais ou menos de uns 200 quilômetros, eu acho, pelo que nós viajamos para chegar ao Sinai, que tem água. E foi o local mesmo em que Elias esteve ali, porque o mesmo Sinai é o mesmo Horebe, onde Elias esteve. Isso dá prova de que realmente Elias refugiou ali de Acabe. Então, um deserto tremendo, nós só fica 40 anos ali, apacentando a ovelha. Depois vem para tirar o povo e volta mais 40 anos. Ele que já tinha 40 quando saiu do Egito a primeira vez, e já está com 80 anos, irmão, esperando a misericórdia de Deus, esperando o cumprimento das promessas de Deus. Hoje ninguém quer esperar 40 dias, né, irmão? Não quer esperar 40 dias. Ele esperou 40 anos. O nosso pai Abraão esperou quantos anos, irmão? Uns 100 anos é que nasce o menino que seria o seu sucessor, que seria a proliferação dos seus filhos para cumprir a promessa. Não viu promessa cumprir nada. Depois vai para 175 anos, ele não viu coisa nenhuma, irmão. Habitou em cabanas com Isaac, com Jacó, seu filho. Tive na terra de Abraão em Berseba, tudo terra difícil, irmãos. Hoje nós estamos numa terra deleitosa, onde quando eu estava dando meu testemunho lá em Uruíta, eu disse, nós estamos no melhor lugar do mundo. Primeiro que estamos dentro da congregação louvando o Senhor Jesus. Depois estamos num estado abençoado, num país melhor do mundo. Eu falo isso sem me enterrar. Quando nós tomamos o Asa Delta aqui, pastor, nós tínhamos que comprar água para beber. Nunca mais tinha um lugar de nós chegássemos e botar um copinho de água para beber para lá. Não tem isso não.
E a água de lá não é potável. A água lá diz que é mineral, mas é péssima. E é comprada a preço de dólar. O Brasil tem abundância de tudo. Estamos no melhor lugar, irmãos. Estamos num lugar abençoado, onde chove no tempo certo e faz sol, e tudo que se planta colhe nesse Brasil. Aleluia. Então, irmãos, nesta noite está esta palavra. Estou encerrando. Guarde esta palavra. Estás perseguido? Lembra do exemplo de Davi. E Davi foi um homem tão humilde, tão exemplar, que a Bíblia diz que o único erro de Davi foi no tocante a Batseba, aquele crime que cometeu lá. E o preço que custou para ele depois, vocês sabem o preço? Chorar amargamente, beijar o pó, se arrastar, banhar o seu leito em lágrimas à noite. Quanto tempo, irmãos, para Davi se levantar com um coração piedoso, maravilhoso, e só levantou porque ele era um homem perdoador, homem abnegado, que chorava a morte dos seus piores inimigos. Então, irmãos, aprendamos esta boa lição. Não apressemos para fazer justiça com a nossa mão. Esperemos em Deus, e Deus tomará providência da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, da sua obra. Em nome de Jesus. Eu agradeço.